Apocalipse 13, 11, então. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Amém. Então tá aí Apocalipse 13, 11. João, ele vê subir da terra outra besta. Essa besta tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como o dragão. Outra besta que subia da terra refere-se ao falso profeta. Pelo uso da palavra terra, o Espírito Santo está nos dizendo que esse homem não é de cima, mas da massa de pessoas. Ele é da terra, terreno. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Ele tem um aspecto parecido com o de um cordeiro, com o objetivo de enganar. Ele parece ser o que não é. É o lobo vestido de cordeiro, né? Falava como dragão, refere-se ao fato de que será grandemente ungido pelo diabo. Num sentido, o anticristo afirmará ser Cristo, enquanto o falso profeta tentará representar o Espírito Santo. Com relação a essa terra, a gente viu que a outra besta ela sobe do mar e essa sobe da terra. A gente vai ver que é a mesma coisa, tá? Tanto uma quanto outra. Daniel 7, versículos 2 e 3, falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. E mais à frente, aqui em Daniel 7, ele vai explicar então que estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Então, quando ele vê que eles sobem do mar, lá no início do capítulo 7, no final ali, no capítulo 7, também ele vai ver que aqueles 4 reis se levantam da terra. Então, terra e mar aí significa a mesma coisa. E a gente chega ao falso profeta, e aqui nós temos várias referências bíblicas sobre eles, vamos desmascará-los um pouquinho. Os falsos profetas, Jesus vai dizer, e Mateus vai registrar no capítulo 7, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Paulo também vai ensinar muito, ele vai combater muitos falsos profetas. Quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 16, ele vai dizer assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. E aos Coríntios, no capítulo 11 de 2 Coríntios, mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos,
obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. E aí mais um spoiler aqui em Apocalipse, capítulo 16, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, esse aí é o grande falso profeta aí de toda a Bíblia, é o pai dos falsos profetas. Então a gente chega a mais um comentário aqui sobre essa outra besta, 16 fatos sobre a segunda besta de Apocalipse 13. Também será um homem, o grego alós significa outro da mesma espécie. A primeira besta é um homem, por isso a segunda também deve ser um homem. Os pronomes pessoais são usados para referir-se a elas, indicando que são pessoas. Essa besta virá da terra, que é igual à que sai do mar. Não há nenhuma alusão de que ela será do submundo dos espíritos que já partiram, ou que será um homem que ressuscitou dos mortos. Ambas as bestas simbolizam 2 homens naturais que nascerão nestes últimos dias, e eles podem até já terem nascido, inclusive, cumprirão a profecia e morrerão no Armagedon. Ele virá depois da primeira besta e será seu profeta. Virá com a aparência de um cordeiro para enganar, mas falará como o dragão. Exercerá todo o poder da primeira besta ou anticristo em sua presença. Fará os homens na terra adorarem a primeira besta. Fará grandes milagres e até fará fogo descer do céu à vista dos homens, imitando Deus e suas obras. Enganará os homens pelos milagres que fará à vista da primeira besta. Levará os homens a fazer uma imagem da primeira besta para ser adorada. Terá poder para dar vida à imagem, levando-a a falar e realizar atos pessoais. Fará com que a imagem exija a pena de morte para todos os que não adorarem o anticristo. Fará com que os homens no reino do anticristo recebam o sinal, o nome dele ou o número de seu nome na mão direita ou na testa. Criarão a lei para que nenhum homem possa comprar ou vender se não tiver um dos 3 sinais. Será igual à primeira besta no sentido de enviar espíritos demoníacos, operar por meio de embaixadores, a fim de ajuntar as nações para o Armagedon. E será levada com o anticristo no Armagedon e será lançada viva no lago de fogo. E ainda estará no lago de fogo, consciente do tormento por 1000 anos.